Obrigado, filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vou repetir. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: um menino nos nasceu. Um dos dias mais importantes, ou mais marcante, melhor dizendo, em meio a tantos momentos marcantes que eu já vivi, foi o dia em que eu tive a oportunidade, quando eu estava em Israel, de ir a Belém. A cidade de Belém, hoje ela está sob a autoridade palestina, domínio palestino. Algumas áreas dentro de Israel ainda mantêm, em algumas localidades, a autoridade israelense trabalhando em conjunto com a autoridade palestina. Mas Belém é uma cidade 100% autoridade palestina. Ao entrar em Belém, quando passamos ali a divisa, a nossa guia teve que dar lugar a uma outra guia, porque a nossa guia era israelense, judia. E aí entrou no nosso ônibus uma guia árabe, porque ali os guias judeus não podem trabalhar. Mas ali foi um lugar de muito aprendizado para mim. Tivemos a oportunidade de visitar a Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade é a Igreja do Nascimento. É uma igreja linda. E é uma igreja que foi a única que não foi destruída. Porque quando os inimigos chegaram ali, e todos os templos sagrados eram destruídos. Mas quando os inimigos chegaram ali, naquele território, e eles então foram para invadir aquela igreja, ao chegar na entrada dela, eles viram 3 figuras, ou 3 homens, um desenho feito à mão. E na verdade aqueles homens, aquelas figuras que estão ali até hoje, era dos reis magos. Então quando os inimigos chegaram ali e foram destruir, que eles olharam para os reis magos, eles olharam para as vestes. E aí eles olharam para as vestes daqueles reis magos que foram visitar Jesus quando nasceu. E aí eles ficaram olhando para aquela figura e olharam para as roupas deles. Como que nós vamos destruir uma igreja? Um lugar sagrado em que na entrada dela tem 3 homens vestidos como nós, com roupas persas. Não podemos destruir essa igreja, porque eles estão vestidos como nós.
Foi assim que ela permaneceu de pé. E eles nem sabiam que aquela era a igreja do nascimento. A igreja que tem a estrela do nascimento. E eu tive a oportunidade de entrar nessa igreja. E a primeira coisa que me chamou a atenção é: ali você vai encontrar pessoas de todas as nacionalidades. Você vai encontrar pessoas de todos os lugares do mundo. Você vai encontrar indiano, vai encontrar chinês, vai encontrar japonês, vai encontrar pessoas de outras nações, fora também do Oriente, fora ali do continente asiático. Você vai encontrar muito africano ali. Ali tem pessoas do mundo inteiro. E quando a gente estava indo para entrar, a guia que estava nos conduzindo, ela disse: ó, tem que entrar por essa fila aqui, ó, porque só tem uma entrada. E a entrada não é uma grande porta. A entrada da igreja da Natividade é uma portinha desse tamanho. Aí eu perguntei, porque a concentração de pessoas era muito grande. Aí eu perguntei: mas uma catedral desse tamanho, a porta é desse tamanho? Ela disse: sim, porque para entrar aqui tem que se curvar, porque aqui nasceu o rei. Então todos, independente da nação, chegou ali, para entrar ali tem que se curvar. Estava lotado de pessoas. E eu tive a oportunidade de ir até a estrela do nascimento, e do outro lado fica onde eles falam que é o local onde estava a manjedoura. Esse dia foi marcante para mim. Eu me emocionei também no Santo Sepulcro. O sepulcro que está vazio. Mas eu também me emocionei aonde a manjedoura ficou cheia. Porque um sepulcro só pôde estar vazio porque um dia uma manjedoura recebeu o Rei dos Reis. Então, redobre a sua atenção. Porque antes de falar do menino que nos nasceu, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira é que Jesus não nasceu historicamente no dia 25 de dezembro. Essa é a primeira verdade. Na verdade, a Bíblia não registra a data exata do nascimento. Nenhum teólogo consegue afirmar com exatidão o mês ou o dia do nascimento de Jesus. Mas entenda que o Natal cristão, ele se concentra no propósito da encarnação, e não em uma data, e não em um calendário. E por que se concentra no propósito da encarnação? Projeta para mim João, capítulo 1, versículo 14. Porque em João 1,14 está registrado a respeito do verbo que se fez carne. O que importa não é a data exata, o que importa é que o verbo se fez carne. Não importa qual foi o dia, na verdade, nem me interessa qual foi o dia. O que interessa é que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que importa. Olha para essa pessoa e diga assim: o que importa não é a data. Diga: o que importa
é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando foi que começaram a comemorar o Natal nessa data, 25 de dezembro? Na verdade, a comemoração do Natal, ela foi oficializada no século IV pela igreja. Por quê? Porque na verdade, Roma, ou o Império Romano, e não confunda Império Romano com a Roma papal. Uma coisa é o Império Romano, o Império Militar. Outra coisa é Roma, onde está a igreja. Quem está entendendo isso aqui? Então redobre a sua atenção. O Império Romano, no dia 25 de dezembro, eles comemoravam aquilo que eles chamavam de Dies Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do sol invencível, ou o dia do Deus Sol. Os militares romanos, aqueles que faziam parte do Império Romano, eles comemoravam o dia do sol invicto, ou invencível. Era uma celebração, era uma grande festa. Então a igreja católica decidiu fazer algo. E o que eles decidiram? Eles fizeram uma declaração. Pergunte qual? Não celebramos o sol criado, nós celebramos aquele que criou o sol. Projeta para mim Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. Está escrito: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, crescereis como os bezerros do cevadouro. Vou repetir a parte A: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Foi aqui que a igreja então decidiu: não celebramos um sol criado, mas celebramos aquele que criou o sol. Celebramos aquele que é o sol da justiça. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Então entenda que a força do Natal não está em uma data, mas está no fato eterno que, primeiro, Jesus nasceu. Segundo, Deus entrou na história por meio do Filho. Terceiro, a luz venceu as trevas. A minha intenção aqui hoje é dar mais significado nessa data. Quantos entendeu até aqui? Então, o primeiro ponto da mensagem, analisando o versículo, a palavra de Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós temos uma palavra profética, e a palavra profética é um menino. Repita comigo: um menino. Deus, ele poderia
entrado na história por meio do Filho como um rei adulto. Vindo de uma linhagem e de uma dinastia de alguém que nasce dentro de um palácio. Seria mais lógico, se tratando do rei do universo. Sim ou não? Mas ele escolheu vir como menino. Não nascendo em um palácio, mas nascendo em uma manjedoura. Pergunta por quê? Porque o céu escolheu a simplicidade para confundir a soberba humana. Então o que eu vejo aqui? A humildade da encarnação. A humildade do verbo que se fez carne. Mas para isso, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, para que você entenda isso, essa humildade da encarnação, daquele que é o Todo-Poderoso. A resposta está em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que está escrito, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia! Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Paulo está dizendo que ele se esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se da glória a qual ele possuía no céu. Ele assumiu a forma de um humilde servo, escolhendo nascer como um menino. Aí sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo algo tão poderoso aqui. Pergunte o quê? Deus ainda faz grandes começos em lugares simples. Por quê, pastor? Porque havia uma expectativa. E qual era a expectativa? A expectativa era a respeito do nascimento do tal menino. Por quê? Porque Isaías, quando profetizou, dizendo que um menino nos nasceu, ele profetizou 700 anos antes disso se tornar uma realidade. Ora, as demais profecias acerca deste nascimento, então havia uma expectativa, a qual até hoje muitos judeus, aqueles que não se converteu, recebendo Yeshua como Mashiach, Jesus como Messias, eu me refiro àqueles que não são messiânicos, que ainda estão aguardando a vinda dele, que ainda eles têm a expectativa para a hora que ele vai chegar. Mas nós já sabemos que ele já veio, já consumou a obra no Calvário e ele vai retornar. A nossa expectativa como igreja não está na vinda, mas está no retorno. Oh, abaixo. Eu vou repetir, não está na vinda, mas está no retorno. Oh, aleluia.
Mas uma das maiores expectativas estava no inferno. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando o homem peca, quando o homem erra, Deus disse, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a serpente. E aí Deus vai falar da semente da mulher, dizendo que essa semente seria capaz de pisar na cabeça da serpente. Então o inferno já sabia que nasceria uma semente tão poderosa, só que durante toda a história esperava alguém chegar aqui em glória, chegar aqui resplandecente, chegar aqui grande. Me permita fazer uma conjectura sem ferir o texto. Não é uma heresia, é só uma conjectura. Eu fico imaginando, os anjos, porque em todo o tempo Jesus foi servido pelos anjos. Ele não estava sozinho aqui. Eu fico imaginando os anjos, como será a entrada dele? Como que ele vai chegar? Estava encerrando um período de 400 anos, período intertestamentário, que divide o Primeiro Testamento do Segundo Testamento, aquilo que vocês chamam de Velho e Novo, Antigo e Novo. Quem está entendendo? Só que antes desse período do Novo Testamento chegar, houve 400 anos de silêncio. Só que os 400 anos de silêncio vai ser quebrado. Olha os anjos, como que vai ser? Aí Deus falou assim: vem cá, Gabriel. Você é o nosso mensageiro do céu, vem cá. Senhor, em qual palácio eu vou ir? Em qual palácio eu vou entrar? Você vai ali naquela vilinha, aonde tem uma casinha com um homem chamado José. Do lado da casinha tem uma carpintaria. Porque já separaram uma moça que vai casar com ele. É uma menina de 16 anos de idade, seu nome Maria. Ainda não teve nem a noite de núpcias. Ela é virgem, ela é pura. É ela que você vai visitar. Ela é. E qual é a mensagem? A mensagem é: quando você chegar lá, chega dizendo que ela é a mais bendita, a mais agraciada entre todas as mulheres, porque ela foi a escolhida. E depois você vai falar para ela que ela vai dar à luz a um menino que foi prometido, que todas as profecias apontam para ele. E você vai dizer que ele será o Salvador, o Senhor, o Emanuel.
Emanuel, Senhor, em língua hebraica, Emanuel significa Deus perto, Deus conosco. Em língua inglesa, Deus dentro do barro. Ele vai ser o Emanuel. Ele é o ponto da reconciliação. Aí Gabriel vem, aparece na tenda para ela. Uma menina. Aí Gabriel já chegou dizendo: agraciada, bendita, escolhida, tu vais gerar o prometido, o Salvador, o Senhor. Aí ela disse: como será isso? Eu nem deitei com José ainda. Não precisa, é por isso que eu vim antes de você deitar. O Espírito Santo se envolverá com a sua sombra, porque o que vai nascer de ti não é obra da terra, é obra do céu. Ele vem, fala com ela, uma casinha humilde. E agora aquela menininha lá de 15 anos, 16 anos, está carregando um rei na barriga. Se tinha alguém que podia se sentir, era ela. Porque só teve uma que carregou o rei dos reis na barriga, foi a Maria. Passado o período, ela começa a sentir as contrações. Ele vai nascer. Estava tendo um recenseamento. O José teve que ir para Belém, mas era Deus preparando o cenário. Porque no reino de um rei não pode nascer um segundo rei. É por isso que o céu trabalhou para acontecer um recenseamento na terra. Cada um tinha que ir para o seu lugar de origem. Aí lá vem o José: Maria, a gente tem que ir para Belém, Maria. Tem que ir. Saiu um edital aí, saiu uma lei aí, tem que ir para lá. Mas era Deus. O rei dos reis não pode nascer no território de um outro rei chamado Herodes. E é tão verdade isso, que o fato de Herodes saber que estava nascendo um outro rei, ficou tão perturbado que mandou matar as crianças. Quem está entendendo isso aqui? Mas não adiantou. Por quê? Porque o rei dos reis não escolheu o palácio. Porque para o rei dos reis, palácio da terra é pouco. Ele vai nascer no lugar mais humilde, porque não tinha hospedaria na cidade naquele dia. Então é lá que ele vai nascer, é lá que ele nasce. Era um começo grande em um lugar simples. Porque quem tem Jesus é assim. Os nossos começos grandes começam em lugar simples. Eu profetizo. É por causa de Jesus que o seu começo grande vai ser em um lugar simples. Aí o texto vai dizer: um menino nos nasceu. Esse é o segundo ponto. Nos. Sabe o que eu vejo aqui no nos nasceu? Pergunte o quê? O presente de Deus para a humanidade.
Olha para essa pessoa e fala: "Ei, que presente, hein?" Aí a primeira verdade que eu e você tem que entender nesse nos nasceu é que ele não nasceu só para Maria. A Maria é a mãe, mas ele não nasceu só para ela. Não, ele também não nasceu só para Israel. Projeta para mim Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Eu já vou terminar a mensagem. Quem quer que eu termine? Fala amém. Quem quer que continue, fala glória. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que será para todo o povo. Oh, glória. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Ele não nasceu só para Maria, ele não nasceu só para Israel, ele nasceu para todos. Ele nasceu para mim, ele nasceu para você. Oh, alaba. Ele nasceu, oh, aleluia. Olha para essa pessoa e diga: ele nasceu para você. Diga: ele nasceu para você. Diga: ele nasceu para... O que eu tenho aqui no nascimento de Jesus? Uma declaração profética. E qual é a declaração profética? A declaração profética é: Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu da humanidade. Não desistiu do mundo. Não, não, pastor, não. Porque João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é uma declaração. É Deus dizendo: eu não desisti de você. É Deus dizendo: eu estou enviando meu filho porque eu não desisti de você. Quando eu tive a oportunidade de desistir, eu te amei. Por quê? Porque agora a história vai ser diferente. O homem peca no jardim, eu tiro ele do jardim. O homem continua a sua vida de pecado. No período, nos dias de Noé, eu extermino o homem que permanece no pecado e salvo Noé e sua família dentro de uma arca. Mas e agora? Agora não tem Noé, agora não tem arca. Agora eu decidi amar o mundo, mas para o mundo eu dou um presente. E o meu presente é: o menino nos nasceu. E esse menino é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio como um presente para mim, aquele que veio como um presente para você. Jesus é o presente de Deus para mim. Jesus é o presente de Deus para você. Se eu fosse você, olhar para essa pessoa e falava: Jesus é o presente de Deus para você. A segunda declaração profética que eu encontro aqui é que aonde havia condenação por conta do pecado, nasceu a redenção. Jesus Cristo, o Redentor. E porque Ele não condena, é porque Ele ama. O amor nos amou. O amor nos amou. E onde havia distância, passou a haver reconciliar. Isaías está escrito que o pecado faz separação entre o homem e... É por isso que a cruz é a ponte da reconciliação.
ponta da cruz toca na terra. É o que está ligado ao homem. Mas a cabeça do Cristo olha para o céu, que está ligado ao Pai. A cruz é a ponte da reconciliação entre homem. Eu vejo outra declaração profética aqui. O pecado separa, mas a cruz aproxima. Eu vou repetir, eu arrepiei. O pecado separa, mas a cruz aproxima. Vou repetir de novo para os demônios gritar agora. O pecado separa, mas a cruz aproxima. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Repita comigo: um filho se nos deu. E esse filho veio para manifestar aquilo que nós chamamos de graça. A graça. A graça que não se compra. A graça que não se negocia. A graça que é nos oferecida. A graça é oferecida por meio do Filho que se nos deu. Então você precisa entender que Jesus é um presente dado, não conquistado. Porque João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você não conquista Jesus. Jesus foi dado. Então entenda que, embora não se saiba a data, mas nós temos uma data dentro de um calendário e a gente aproveita para fazer menção da estrela maior que é Cristo. Precisamos entender que, a partir de hoje, entenda e você vê que o Natal é sobre a graça. Não é mérito. Olha para essa pessoa e fala: é graça. Aí você precisa entender que Jesus era o melhor do céu. O melhor foi nos dado quando a gente nem merecia. Entenda isso aqui. Às vezes seu filho não se comportou bem o ano inteiro, um rebelde, desobedeceu, aí você decidiu não dar o melhor presente para ele. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele não foi bom na escola, então você não deu o melhor presente. Uma forma de castigo. Agora o céu não. Eu e você estava no pecado, na rebeldia, bagaçado na mão do diabo, mas o céu resolveu dar o melhor. Eu estou sentindo ele aqui. Mas alguém está sentindo ele aqui? Então entenda que o maior e o melhor presente de Natal não está debaixo da árvore. Ele foi pendurado na cruz, mas nasceu em uma manjedoura. Ô pastor, o senhor tem alguma coisa contra a árvore de Natal? Eu não tenho nada contra a árvore de Natal. Eu tenho contra quem vive falando mal dos outros. Você acha que um pisca-pisca vai interferir na minha salvação? Está na hora de crescer, né, irmão? Parar com esses papinhos aí, esses negocinhos. Você está seguindo muito a Sara Shiva, a Sara não sei o quê. Você está seguindo muito. Esse papinho tão idiota, né?
A gente perde tempo com os negocinhos, sabe? Negocinho aí. Acho que a cruz é maior do que o pisca-pisca. A cruz é maior do que a arvinha. A cruz é maior do que... A cruz é maior! Vai ficar perdendo tempo com o negocinho. Chega na casa do parente, o crente chato. Ele olha para a árvore e fala: você sabe a história da árvore? Eu quero nem saber. Tem peru, tem Chester, tem o que aí? Chocotone. Então vamos celebrar. Não, mas da história medieval. Eu quero saber da história, eu quero saber do Evangelho. Eu quero saber da Bíblia. Eu quero saber da história da Bíblia aqui. Eu quero saber do conto. Não quero saber. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Não, mas porque na história, porque eu li, porque... Eu quero saber da Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? A Bíblia. Não, mas eu acho. Eu não quero saber o que você acha, eu quero saber da Bíblia. É por causa de assuntos como esse que a gente está perdendo nossos filhos. É por isso que as federais estão mais atraentes do que os nossos cultos. Um professor dentro de uma universidade está convencendo mais do que um pregador do Evangelho. Estamos perdendo tempo com negocinho. Você nunca vai me ver perdendo tempo com esses assuntos. Você vai ver eu pregando a Bíblia. Abre a Bíblia, capítulo tal, versão tal. Então, Bíblia. Quem está entendendo isso aqui? Porque a palavra que me salva está na Bíblia. A palavra que me mostra a maneira como viver está na palavra. A palavra que me aponta para o céu eu encontro onde? Na Bíblia. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quarto ponto da mensagem: e o governo está sobre. Era para ter dado um glória melhor só na hora que eu... Nos seus ombros. Um menino que já nasce predestinado a reinar, ele é rei. Então presta atenção, ele nasce como menino, mas já carregava um governo. É por isso que Herodes viu ali uma ameaça. É por isso que Herodes mandou exterminar os meninos. Mas o menino está numa manjedoura, mas a manjedoura aponta para o trono. Ai, não vou repetir. Alguém vai desprezá-lo porque está na manjedoura, mas aquela manjedoura está apontando para o trono. Olha o que diz Miqueias capítulo 5 versículo 2. Miqueias 5:2. Eu já estou terminando a mensagem. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena... Ó, essa profecia aqui foi 600 anos antes, tá? De Jesus nascer. Olha o que Miqueias está falando aqui. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá,
de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Projeta para mim Apocalipse 11:15. Eu preciso fazer essa conexão. Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Então uma coisa é saber que Ele veio para governar. A pergunta é: Ele está governando você? Chegamos em um ponto importante aqui. Saber que Jesus é rei é lindo, até nos emociona. A pergunta é: você tem deixado Ele governar? Você tem deixado Ele governar os seus dias? Olha para essa pessoa com aquele olhar de crente, sabe aquele olhar de... Como que é o olhar de crente? Não sei. É o seu olhar. Olha para ele com aquele olhar de crente e fala assim: Jesus é rei. Todos sabemos disso. Mas Ele tem governado você? Porque quando eu aceito o governo dEle, todos os outros governos perdem a autoridade. Quando eu tenho Ele como o amor da minha vida, todos os outros amores ficam fracos. Oh Jesus, obrigado Jesus. O Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está aqui, Jesus. Aí o texto vai dizer que Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Você quer que eu explique isso aqui? Quem quer que eu explique? Cada nome aqui revelava a missão dele. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Repita comigo: maravilhoso conselheiro. E qual é a missão? Ele sabe o que fazer quando você não sabe. Ele é conselheiro. Mas Ele não é qualquer conselheiro, Ele é o maravilhoso. Aí eu vou ali para ela ler a carta, porque eu estou precisando de direção e conselho. Ele não precisa de carta para te dar conselho. Vou dar uma jogada nos búzios para ver qual é o destino. E o que eu tenho que fazer? Ele não precisa de búzio para te dar destino. Ele é maravilhoso conselheiro. Vamos bater até descer. E quando descer, vai nos dar conselho. Conselho amoroso. A expectativa fica em quando descer. Mas Ele já veio. Ele já desceu e deixou o Espírito, que é maior do que todos os Espíritos, chamado de Espírito Santo. Mas Ele também é chamado de Deus forte. E qual é a missão?
do Deus forte, Ele vence as batalhas que eu e você não conseguem nem lutar. Quem está entendendo isso aqui? Mas Ele também é chamado de Pai da eternidade. Qual é a missão do Pai da eternidade? Ele cuida do hoje, já garantindo o amanhã e cuidando daquilo que é eterno. É Pai da eternidade. Mas Ele também é chamado de Príncipe da Paz. Oh, glória! Por quê? Porque somente Ele tem o poder de trazer paz em meio à dor. Somente Ele tem o poder de trazer paz. Quando os homens estão em guerra, é por isso que Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é ilusão, a minha paz ela é eterna. Diga amém. E hoje eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: o menino nasceu. E hoje Ele quer nascer em você. Hoje Ele quer nascer no seu coração. O menino nasceu há 2.000 anos atrás. Mas talvez ontem alguém encontrou com ele, quando já não tinha mais esperança, quando já estava desistindo até mesmo da própria vida. Ele nasceu há 2.000 anos atrás. Mas talvez para alguém ele nasceu ontem no coração. Em meio à dor, mas quantos anos que Jesus nasceu dentro do seu coração? Uma coisa é saber que Ele nasceu 2.000 anos atrás lá em Belém, na manjedoura. A pergunta é: qual foi a data que Ele nasceu dentro de você? Porque as pessoas, elas ficam tão preocupadas em querer saber qual foi a data exata, mas ninguém sabe qual foi a data exata. Mas usaram essa data. Não, ele não quer saber. Ele não quer te revelar qual foi a data que ele nasceu. Na verdade, ele quer revelar outra coisa: o dia que ele vai nascer dentro de você. Olha para essa pessoa e fala assim para essa pessoa, pergunta para essa pessoa: você lembra o dia que ele nasceu aí dentro? Sabe o que é mais maravilhoso? Pergunta o quê? Mas talvez vai escandalizar, mas pergunta o quê? É que ele não precisa de uma estrutura religiosa para nascer dentro de alguém. Falei isso? Falei? Eu acho que eu aborreci o sistema. Quem precisa de estrutura é o homem. Ele nunca precisou de estrutura, porque ele não mora na estrutura, mas ele mora dentro daqueles que precisam frequentar a estrutura. Quantas pessoas que estavam no fundo do poço, escondido no canto de uma cela fria, ele decidiu nascer lá, no coração de alguém que já não suportava mais. Ou talvez estava em um leito de hospital, desenganado pela medicina. Uma vez eu li uma frase em um livro, eu não vou lembrar quem foi o autor, nem vou inventar quem foi. Mas ele disse: eu vi orações mais sinceras no corredor de um hospital do que dentro de um templo. Tem pessoas que frequentam 20 anos uma estrutura como essa, sem Jesus ter nascido no coração. Aí
Tem pessoas que em meio à dor, no fundo do abismo, encontra com Ele. A estrela dele quer brilhar aqui hoje. Eu estive na igreja da Natividade, me curvei e toquei uma estrela. Mas aquela estrela, o homem precisa dela como marco. Mas na verdade, a estrela que quer brilhar é a dele dentro de mim e dentro de você. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Um menino nos nasceu. Fica de pé.